Olá, eu sou Rafael Maia e esse é o Stricto Sensu Podcast de número 32. E como vocês podem ver, nós estamos aqui de novo na sede da TV Promove, do canal universitário, gravando e, como diz os jovens, colocando a nossa cara. Queria começar agradecendo a todo mundo que entrou em contato conosco, que comentou lá no canal do YouTube, que mandou mensagem fazendo críticas ao Silvio. Essas críticas são muito importantes, que pode ser que em algum momento ele melhore e a gente consiga evoluir um pouco aqui no nosso podcast. Falando em Silvio, seja muito bem-vindo, Silvio Teixeira. Que prazer, que alegria. Grande Rafael. Rafael é um sujeito especial, peculiar. Hoje, inclusive, nesse garbo e elegância para esse episódio número 2 na TV, o 32, e como sempre o Rafael trazendo todo o seu carinho por mim, que é recíproco, Rafael. Muito bom estar com você mais uma vez, especialmente com a nossa mestre, Camila Ramos. Seja bem-vinda, Camila. Olá, Silvio. Olá, Rafa. Esses dois tem hora que eu tenho certeza que estão na quinta série. Eu não tenho condição. Mas é um prazer estarmos aqui no nosso segundo programa pela TV Promove, canal universitário, recebendo hoje também mais um convidado de peso. E hoje a ideia é que a gente fale de um segundo poder, falar do poder legislativo, e para isso nós estamos com um convidado aqui, que é o Thiago Silame. Seja muito bem-vindo, Thiago. É uma alegria ter você conosco aqui no Stricto Sensu Podcast. E como de praxe, nós vamos pedir para que você comece se apresentando para o nosso ouvinte, nosso agora telespectador, né? Também, e que você possa se apresentar da forma como você se sentir mais à vontade. Pode falar do Lattes, pode falar da sua cidade, da sua tradição, do seu time, desde que você não seja cruzeirense. Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olá a todas e todas. Obrigado, Rafael, pelo convite, Silvio, Camila. Prazer estar aqui no podcast. Espero contribuir com o debate, trazer informações que sirvam aos ouvintes, aos telespectadores acerca dessa construção de conhecimento de como funciona a cidadania, né, no país, os poderes, né, a relação entre os poderes no Brasil. Eu sou cientista social, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em ciência política também pela UFMG. Atualmente eu sou professor da Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas, e sou pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG. Minha produção acadêmica ela envolve o entendimento da relação executivo-legislativo, sobretudo no âmbito estadual. A minha agenda de pesquisa ela se voltou muito para estudar a relação dos governadores e as assembleias. E, recentemente, eu tenho uma agenda de pesquisa de políticas públicas, sobretudo políticas públicas de enfrentamento à Covid-19, como os governos, se estruturaram aí para tomar medidas ou não tomar medidas, de enfrentamento à Covid-19. Sou atleticano, galo doido, pai do João e do Iago e casado com a Paula, que eu estou mandando um beijo. Então, eu queria que você começasse falando para a gente quais são as principais características do Poder Legislativo no Brasil. Qual que é o seu papel, qual que é a sua principal característica mesmo enquanto poder, qual que é a sua função principal nessa relação dos poderes. Certo. Lembrando, antes de falar propriamente do Legislativo no Brasil, que o Poder Legislativo ele vai se consolidar enquanto uma força política, enquanto um poder de fato, no contexto de se evitar que o Executivo, à época, a partir da ideia do exercício do rei absolutista, ele surge e se contrapõe num contexto de guerra, revolução, justamente para fazer um contraponto ao arbítrio do Executivo, isso no contexto da Revolução Inglesa. Então, um dos papéis preponderantes do Poder Legislativo é servir de freio, a tirania do Executivo, É fazer com que o poder esteja dividido e não seja exercido única e exclusivamente por uma cabeça, que seria ali a cabeça do Executivo. Então, talvez o principal papel do Poder Legislativo é esse de frear o poder executivo, E dentro da premissa do funcionamento do sistema presidencialismo,
que, como deve ter sido mencionado no programa sobre presencialismo de coalizão, é a ideia que o presidencialismo é um sistema de freios e contrapesos. Então, o poder tem que estar disperso, tem que estar dividido para que justamente não haja o abuso do poder. Então, esse eu acho que é o principal papel do legislativo. Agora, se nós formos entrar nas atribuições definidas constitucionalmente, né, pensando já no cenário do Brasil, o que cabe ao legislativo? Cabe propor leis, né, e fiscalizar o executivo. Esse é o papel formal. Acontece que no funcionamento, na operação das instituições políticas, o legislativo muitas vezes vai servir, né? A gente pensa na chave para interpretar a questão na lógica executivo versus legislativo, mas muitas vezes a organização e o funcionamento do poder legislativo ele vai se dar a partir da lógica do funcionamento e operação do governo, que é a lógica de governo versus oposição. Daí nós vamos ter um grupo de parlamentares que vai conferir apoio ao executivo e o executivo vai trabalhar para isso, para construir esse apoio de forma que ele obtenha a maioria para aprovar a sua agenda, né? Uma vez que na campanha política ele vendeu um projeto e ele precisa colocar em prática esse projeto, e para colocar em prática esse projeto ele precisa de maioria, então ele vai construir uma maioria e tentar obter apoio legislativo, pensando no presidente da República e nas duas casas, né? Tanto na Câmara dos Deputados Federais quanto no Senado Federal. Então ele vai ter que ter uma maioria na Câmara e uma maioria no Senado, para fazer com que a sua agenda, né, que é aquela agenda que foi vencedora no processo eleitoral, possa ser implementada de alguma forma. E nesse processo também cabe ao Legislativo muitas vezes melhorar ou qualificar propostas que venham do Executivo, né? Então há essa inter-relação entre os poderes, até mesmo no processo da governança ou da governabilidade. Massa. Camis. Seguindo aí nessa ideia, Tiago, que o Rafa colocou, de a gente fazer essa trajetória mesmo da ideia de cidadania e trazer conceitos basilares, vou continuar um pouco nessa linha. Quando a gente pensa em legislativo, a gente pensa em legislativo federal, estadual, municipal. E aí é sempre uma questão, né? Eu acho que é interessante a gente entender como que é essa simetria entre os legislativos em seus âmbitos federativos, as suas eleições, as suas sazonalidades, né? O que cada casa legislativa nessas 3 esferas federativas de fato representa e se propõe. Acho que é interessante a gente perceber a diferença talvez entre um vereador, um deputado estadual, um deputado federal e o senador, que é uma figura também bem diferente dessas outras 3. Você podia comentar um pouquinho pra gente isso? O que acontece? No âmbito federal, a gente tem algo que nós chamamos de bicameralismo, né? Então nós vamos ter ali a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados é a representação populacional, né? Ela representa a população, né? Através os deputados federais são eleitos nos distritos que no Brasil coincidem com os estados da federação. Então cada estado tem um número definido constitucionalmente a partir do tamanho da sua população para ter cadeiras na Câmara dos Deputados Federais. E o Senado, a representação já é territorial. Bem, isso é estipulado constitucionalmente, etc., mas necessariamente na hora da prática e do funcionamento, não necessariamente essas representações são tão delimitadas e definidas, né? Tanto é que muitas vezes a aprovação de uma emenda constitucional requer ali a construção de uma maioria que envolva o Congresso Nacional, que é o funcionamento conjunto de Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal. O interessante é que a forma de composição da Câmara dos Deputados Federais é diferente do Senado, né? Nós temos eleições para o Senado e para a Câmara de 4 em 4 anos. Essas eleições elas acontecem juntos com a eleição para presidente, para governador e deputados estaduais. Para a representação da Câmara dos Deputados Federais é uma representação proporcional, visando, né, conferir ali o mesmo peso a todos os partidos e, de certa forma, a população, a representação é de que a população se veja representada na Câmara dos Deputados Federais e também nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores. Então, a representação dessas casas, câmaras dos deputados federais, assembleias legislativas e Câmara de Vereadores, ela é proporcional. Já a lógica de composição do Senado Federal é uma eleição majoritária, como se fosse uma eleição
para presidente, né? Então, é aquele que recebe mais voto é que vai ser eleito para a cadeira. Acontece que no Senado nós temos uma renovação a cada 4 anos, a partir da proporção de 1/3, 2/3. Então, por exemplo, para quem estiver nos assistindo entender, esse ano nós vamos eleger um senador, né, para o estado de Minas. Na eleição daqui a 4 anos nós vamos eleger 2 senadores para o estado de Minas. E isso, todos os estados da federação têm esse número de senadores, 3 senadores por estado. Então, sempre é feita uma renovação do Senado na proporção de 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. A forma do exercício, né, ou da relação do Executivo e Legislativo, ela vai variar a partir de acordo com cada ente federado, porque tem papéis e atribuições constitucionais definidas até em termos do que pode legislar cada ente federado, né? União, estados, municípios, eles são constritos aí constitucionalmente sobre o que eles podem legislar. O fato é que, se a gente pensa fazer a máxima diferenciação entre aqui, o deputado federal e o vereador, né, que está na cidade. O vereador ele vai propor leis para a cidade, né, e vai tentar controlar os atos e omissões do poder executivo da cidade, ou seja, do prefeito. Ele tem que controlar o prefeito. O deputado federal ele vai propor leis em âmbito nacional, né? Leis que alcancem todo o país e controlar os atos e omissões do Poder Executivo Federal, ou seja, do Presidente da República. Não sei se eu consegui responder de maneira clara e objetiva. Nossa, demais, ótimo. Tiago, eu ia até fazer uma pergunta sobre o sistema de freio contra peso, mas ao longo da sua fala você acabou abordando isso e eu resolvi, nesse ano eleitoral, acho que a gente não pode se furtar e já começar a projetar como as coisas vão funcionar ou como estão funcionando. E é uma curiosidade, você como cientista político, um cientista social, se você consegue perceber uma melhoria na qualidade do parlamento, dos nossos representantes ao longo dos últimos anos, das últimas eleições, e em especial, eu queria que você comentasse para a gente um pouco sobre a falta de representatividade ainda das mulheres no parlamento, que ainda está muito distante da proporção da população feminina no que se refere à ocupação de cadeiras. A gente sabe que tem uma cota mínima de candidaturas, mas isso parece ainda não estar resolvendo o problema. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a qualidade do parlamento e essa questão feminina. Essa questão da qualidade do parlamento, ela até existe uma piada sobre isso, né? Que dizem que se reclamava muito da qualidade dos parlamentares em um determinado momento da nossa história republicana. Aí o saudoso doutor Ulisses Guimarães, que era presidente da Câmara dos Deputados Federais, falou assim: vocês estão vendo esse parlamento aí? Espera o próximo. Vocês estão achando ruim esse? Espera o próximo, né? Aí é difícil a gente ter métrica para falar da qualidade do parlamento. Em que sentido? É a produção, o que eles produzem. Muitas vezes, o que a gente mapeou na ciência política ao longo desses 30 e poucos anos de funcionamento da democracia, né, da redemocratização, que você tinha um executivo que tinha um protagonismo na proposição da agenda e aí ele tentava construir o apoio para aprovar essa agenda. De um tempo para cá, os estudos têm observado que algumas mudanças nas regras e de comportamento de alguns atores têm conferido maior protagonismo ao legislativo. E esse processo a gente começa a ser percebido ali no segundo mandato da Dilma Rousseff, com a questão do orçamento impositivo, que é uma mudança importante, porque o orçamento é uma das ferramentas que o Poder Executivo utiliza para angariar apoio. Então, quando ele perde parte da discricionalidade ali do que fazer com o orçamento, ele perde ali uma moeda de troca, né, de barganha. Houve também uma mudança considerável dos cargos que eram colocados para essa construção de aliança, né, a distribuição. E isso é uma coisa importante a gente falar para as pessoas. Isso é normal em qualquer lugar do mundo, distribuir cargos e recursos para compor a maioria parlamentar. Isso é muitas vezes vendido aí pelo senso comum como se fosse algo errado, né? A forma, acho que deve existir a transparência, os critérios, né? Eu costumo dizer que o que o pessoal chama de velha política, eu chamo de política. É política, né? Política, né? Não tem nada diferente disso. Mas então a gente
o fato é que o executivo ele perdeu alguns recursos importantes que possibilitavam angariar esse apoio junto aos parlamentares. Um aumento do protagonismo da figura do presidente da Câmara dos Deputados, desde Eduardo Cunha, né? A gente assistiu ali o presidente da Câmara ganhar um certo protagonismo e isso permaneceu. Rodrigo Maia, agora o Arthur Lira, né? A gente observa um grande protagonismo, inclusive com agendas próprias colocadas ali pelo Legislativo. Eu penso que o contexto da Covid-19 mostrou muito evidentemente que o protagonismo do Legislativo foi muito maior do que do Executivo, né? Então a gente percebe claramente ali o Legislativo propondo auxílio emergencial num valor razoável para que as pessoas pudessem se manter durante a pandemia e por aí vai. Outras medidas foram tomadas, mas o fato é que a gente assiste um aumento do protagonismo do Legislativo. E isso traz embaraços na relação com o Executivo, né, que já enfrentavam embaraços clássicos, como o aumento crescente da fragmentação, né, um número enorme de partidos representados, que não necessariamente se traduz numa representação fidedigna da população brasileira, né? Você, na tua pergunta, você me falou das mulheres, né? E aí, as mulheres são 51% da população e 15% das deputadas federais. Então, falta mulher no parlamento, mas falta negro, falta índio, falta idoso, né? O parlamento, ele é masculino, branco e de meia idade, né? E formado por empresários heterossexuais. Então, falta ali grupos minorizados diversos, né? Para que pautas, demandas presentes e que atendam a esses grupos, né? Sejam contempladas, debatidas e, quem sabe, propostas venham a beneficiar esses grupos, né? Então, por exemplo, dando um exemplo prático, existe uma pauta do grupo das mulheres, das feministas, que é a questão da regulamentação da prática de aborto para além das que já são permitidas, que ela encontra uma barreira enorme no parlamento, primeiro pela ausência de mulheres, né? Mas também por um veto enorme que existe das bancadas chamadas religiosas, né? Então você tem ali espíritas, cristãos, católicos e evangélicos se juntando para se colocarem como um ponto de veto para essa pauta. Então é muito difícil esse tipo de pauta andar enquanto você não tiver presença, né? E não necessariamente a presença pode significar também que pautas de grupos minorizados serão tratados, né? Porque imagina a Damares como parlamentar, se essa pauta andaria ou não. Então, né? Então depende. Puxado, né? Beleza. Tem um ponto também que é importante a gente conversar um pouco, que é a forma de escolher o nosso parlamentar, né? Tradicionalmente, os grandes debates eleitorais giram em torno dos cargos do Executivo. Então, a gente está aí nesse ano discutindo quem que a gente vai escolher para tirar o Bolsonaro. Eu já encerrei a minha discussão. Enfim, a gente vai estar discutindo e sempre, né? Quem que a gente vai escolher para governador e por que eu estou escolhendo esse, quais são os critérios que eu utilizo para escolher esse ou aquele prefeito, esse ou esse governador, esse ou esse candidato a presidente. E a gente não discute os critérios para a gente escolher os nossos parlamentares. E aí a gente tende a escolher um critério de afinidade. Pô, tô votando esse cara porque esse cara torce o mesmo time que eu, tô votando porque é primo do meu amigo, é o cara da padaria aqui do bairro. E aí, muitas vezes, isso acaba gerando uma frustração. Primeiro, porque algumas figuras não são eleitas, porque não tem a menor condição de serem mesmo, essas figuras da amizade, assim, dificilmente vão ser. Segundo, eles vão acabar contribuindo para que outras pessoas sejam eleitas, né, na pegada da proporcionalidade ali. E, no fim das contas, ele pode acabar atrapalhando o meu candidato que eu escolhi para presidente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, qual que é o melhor critério para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador que está querendo se envolver um pouco mais com a pegada política? Qual critério eu devo adotar para escolher um candidato a deputado federal, a deputado estadual, a senador, por exemplo? A melhor forma de você contribuir, né, ou tentar fazer uma boa escolha para o cargo legislativo é pensando que muitas vezes aquele que você quer eleger para o executivo, né, ele vai precisar de um determinado apoio, né? Então é
é pensar no parlamentar, no candidato que está vinculado à chapa daquele candidato ao executivo. Dessa forma, você está ali endossando o que você acredita em termos de projeto político, né? Eu estou votando no X porque eu acredito na plataforma política do partido X e vou eleger vereadores, deputados federais, deputados estaduais dos partidos que apoiam o candidato X, porque eles vão ajudar o presidente, o governador ou o prefeito a colocar em prática aquele projeto. É o mais sensato. Mas é difícil, porque o voto ele se explica por inúmeras questões, né? O afeto, né? Uma literatura recente da ciência política tem mobilizado a carga afetiva para o voto, né? E isso é difícil, às vezes, a pessoa desvincular. É se vendido também que muitas vezes que o eleitor é irracional, e não é, se esqueçam, gente, o eleitor sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Ele não tem... Talvez essa história, desculpe te interromper, Thiago, não, seja muito impactada pelo atual momento de voto de rejeição. Eu estou votando para tal pessoa não ganhar. Eu quero, na minha votação, impedir que determinado candidato contrário à pauta que eu entendo ser a correta seja eleito. E muitas vezes não necessariamente isso acompanha a perspectiva que eu tenho para o parlamento. Eu tenho um viés ideológico que eu pretendo manter para o parlamento, mas no executivo eu só quero impedir que fulano de tal seja eleito ou seja reeleito. Isso talvez acabe gerando essas distorções. Esse cenário, assim, ele ficou muito evidente no Brasil, sobretudo a partir de 2016, né? Consubstanciou também na eleição de 2018, aí que você tinha um discurso que ele começa num determinado momento contra um partido político especificamente, né? Partidarismo negativo, né? E ele depois, ele se espraia, ele alcança os outros partidos, né? Tanto é que você tem uma crise que afeta pelo menos os 3 grandes partidos que estruturaram a competição política e o funcionamento da governabilidade nos últimos anos. Você tem uma crise que afeta o PSDB, o PT e o PMDB. Né? Esses partidos entraram em crise. Entraram em crise porque, a partir do discurso negativo contra um partido específico, criou-se um sentimento antissistema, antipolítico, que me parece, assim, é uma percepção, alguns trabalhos já apontam nesse sentido, de que está revertendo. Está arrefecendo. Né? O político volta a ter protagonismo no sentido assim, e aí novamente que a pandemia é aprendizado, né? Políticos que são responsáveis e que enfrentaram de acordo com os protocolos, né, estabelecidos por organismos internacionais e pela ciência, encararam, né, a pandemia de maneira séria, parece que foram recompensados. Eu tive a oportunidade de escrever isso para prefeituras de capital, né, todos os prefeitos, né, que adotaram medidas rígidas de isolamento social, por mais que isso traga problemas na ordem econômica, ninguém está negando isso, né? Mas a questão da saúde pública, né, da vida das pessoas em primeiro lugar, foi compensada. A taxa de retorno desse comportamento responsável foi alta. Né? Então você tem um retorno ali de agir de maneira responsável enquanto governante, saber que suas ações afetam as vidas das pessoas no tempo e no espaço. E aí a gente vai passar para aquela nossa parte do programa, que é a cultura jurídica, onde a gente pede para o nosso convidado e a gente também dá algumas dicas culturais para os nossos ouvintes telespectadores. Vamos lá, quem começa? Vou começar então. Eu vou, indicar aqui, eu já havia anotado o nome, estava decidindo qual pronúncia eu ia utilizar, se a brasileira ou se a polonesa, mas eu queria indicar uma poetisa polonesa, belíssimos poemas dela, eu comprei, já tem 1 ano e meio que eu comecei a lê-la, é a Wisława Szymborska. Ela é uma poetisa que traz poemas muito sensíveis, muito delicados, claro, traduzidos, né? Eu não estava lendo em polonês.
Vocês encontram aí nas livrarias digitais, nas livrarias físicas. Indico, além de incentivar em votar em mulheres nesse ano, incentivo também ler mulheres, consumir conteúdo de mulheres, mulheres pretas, mulheres, né? Eu acho que é importante a gente, assim, irradiar tudo isso que a gente acredita, né, de paridade de gênero também para as outras áreas, seja de cultura, política, lazer. É isso, minha dica é essa. Maravilha. Silvinho? Então recomendo A Morte no Nilo, filme com o lendário detetive da Agatha Christie, Hercule Poirot. Eu não sei a pronúncia, eu não falo francês, se alguém puder me ajudar. Poirot? Perfeito. Hercule Poirot, que é um detetive com um vasto bigode e que é simplesmente genial, deixa o Sherlock Holmes no chinelo. Maravilha. Para dar tempo do Thiago pensar um pouco, eu vou dar a minha dica. E a minha dica vai ser um podcast. Um podcast também. Estrito senso. Ouça. Um podcast que eu gosto bastante. E que é um podcast que tem 3 edições semanais, geralmente às segundas, quartas e sextas, e que faz um pouco do acompanhamento da vida política do Brasil, né? Um resumo de notícias, mas de uma forma bastante bem-humorada, que me dá uma ponta de inveja grande. Eu queria ser tão criativo, tão bem-humorado quanto o pessoal do podcast Medo e Delírio em Brasília. Cristiano Botafogo e Pedro Daltro são responsáveis, né? Tinha o blog do Pedro, não tem mais. E é um podcast, como eu disse, que hoje, agora ele está 3 vezes por semana, e ele acompanha o dia a dia de Brasília desde o dia da eleição do segundo turno de 2018. Os episódios são divididos por dias, Exato. né? Dias 1000 tantos do governo. Então, eu recomendo bastante. Se você for começar a ouvir, eu recomendo que você comece pelos dias 508, pelo dia 508, que é uma trilogia daquela fatídica reunião ministerial do dia 22 de abril, que é um episódio, assim, uma obra de arte. Mas se quiser e tiver um tempinho, um episódio curto, né, de 30 minutos, na sua caminhada, quando está lavando a louça ali, no trânsito, é uma boa companhia. O Medo e Delírio em Brasília, obviamente, depois que você já tiver escutado todos os episódios do Estrito Senso Podcast. Thiago, fala para nós aí, querido. Eu pensei num filme, primeiro, cumprimentar a audácia de falar esse nome polonês. Nossa Senhora. Depois eu vou conferir se é isso mesmo. A gente, na ciência política, tem um autor que a gente trabalha muito, que é um polonês radicado nos Estados Unidos, que é o Adam Zerwowski. Gosto demais. Mas até a gente acertar o nome, de saber que o monte de P, R, Z... Você fala, né? Muitas consoantes. Até a gente chegar nesse entendimento, demorou, viu? Mas como o nosso tema aqui foi o Poder Legislativo, eu pensei num filme que trata do Poder Legislativo e da representação, da questão da representação. É um filme com o Sean Penn, que chama Milk, A Voz da Igualdade, que é um filme que o Sean Penn é o primeiro parlamentar assumidamente gay a conseguir uma cadeira, eu não lembro se era no parlamento estadual ou se tinha uma representação nacional, no filme eu não me lembro, mas o fato é que tinha uma questão relacionada a direitos civis colocados e que envolvia a possibilidade de pessoas que eram homossexuais trabalharem, né? Eles queriam proibir, por exemplo, homossexuais de serem professores. Então, o filme mostra toda a mobilização e como é que a luta no parlamento foi possível, né? Para que se impedisse, né? De um direito civil fundamental, né? E é um bom filme, Milk, A Voz da Igualdade. Maravilha. Pessoal, chegamos, né? Ao final, queria agradecer ao Thiago pela presença, pela disponibilidade, pelo convite em cima da hora, né? Convidei o Thiago ontem. Precisava contar, né, Rafael? Pra gente ter essa conversa aqui, porque na verdade a gente ainda estava meio em dúvida desse processo desses primeiros programas. A gente decidiu tentar fazer essa sequência que a gente está chegando agora, e aí o Paulo, com quem eu trabalho, mandar um abraço pro Paulo aqui, falou assim: olha, a melhor pessoa que você vai achar em Belo Horizonte para falar sobre o poder legislativo é o Thiago. Me passou o contato, eu mandei a mensagem, na hora o Thiago falou: olha, eu quero, só não sei se eu posso, mas eu já te falo, passou meia hora, tá marcado. E aí, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer ter você conosco aqui, e as portas estão abertas, né, para outras oportunidades. Rafael, eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, Camila, Silvio, uma conversa super interessante, inteligente, eu acho que de uma forma leve, né, que eu acho que é o que é importante, que às vezes a política é tratada de maneira tão
com tantos, né, dedos, né, cheios de dedos, a gente pode conversar de política de maneira agradável, né, como se, não necessariamente como se estivesse numa mesa de um bar, né, que tem que ter uma certa seriedade, um certo decoro. E uma cerveja? Faltou cerveja. O calor tá bravo, né, mas tá bom. Culpa do Silvio. Eu fico à disposição de vocês, foi um prazer contribuir, sempre que possível, né? Querer, a gente sempre quer ajudar, às vezes não é possível, né? Também mandar um abraço pro Paulo, colega de profissão, muito tempo que não vejo, e sempre que possível podem me chamar, se puder eu virei. Maravilha. Então, por último, agradecer à TV Promove, ao canal Universitário, à nossa produtora Ana Jardim, que não está poupando esforços para que a gente melhore a cada dia. E isso vai acontecer, isso tem acontecido, apesar do Silvio, a gente tem melhorado a cada episódio, a gente está muito satisfeito. Esperamos vocês na próxima oportunidade, no próximo episódio do Estrito Senso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.